Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare e pense. pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare e pense. Olá, abençoados. Eu declaro que você esteja aí a desfrutar do teu melhor dia. Já está no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. Recordando a todos vocês que o programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado, ele é viabilizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve entre nós durante 40 anos, explicando a palavra da graça, explicando o Evangelho que está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. O Evangelho dado aos gentios. Muita atenção nessa informação. Você é gentio, você não é judeu. Portanto, a tua vida, ela não pode ser regida pela lei de Moisés. Existe uma constituição para a tua vida. E essa constituição é o novo pacto, é a graça que está contida, como já falei, nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E temos aqui um tema maravilhoso para você neste dia. Vamos falar sobre apostasia. Esse é um termo que muitas das vezes é utilizado nesses lugares chamados de igreja, porém, há pouco conhecimento acerca disso. Pegue aí um papel, uma caneta, pegue sua Bíblia, para que você possa anotar as evidências bíblicas que iremos trazer no decorrer deste tema. 3 etapas da apostasia. Antes de entrarmos nesse importante tema, vamos aclarar o que significa esta palavra, apostasia. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. E especificamente estamos falando aqui a respeito da fé cristã. Também nos fala da renegação, o ato de renunciar a um partido, a uma doutrina, a uma teoria e daí por diante, né? A apostasia significa apartar-se de. Paulo utiliza esse termo com a igreja de Tessalônica em uma severa advertência. Não se deixe enganar, não mude o vosso modo de pensar. Antes da vinda do Senhor, virá uma doutrina que terá a capacidade de apartá-los da fé. Por que Paulo faz essa advertência, abençoados? Porque naquela época, os apóstolos de Jesus de Nazaré anunciavam a volta de Cristo de uma forma totalmente contrária àquilo que Paulo aprendeu lá no terceiro céu, no paraíso com o próprio Deus. Vamos então à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos ver essa advertência aí do apóstolo Paulo para os da igreja de Tessalônica. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição. Neste breve estudo, veremos como a apostasia pode se desenvolver na vida de alguém que não esteja pondo os olhos espirituais no lugar correto. A intenção é te dar informações para que através delas estejas protegido de cair em apostasia. Vamos separar em 3 tópicos este maravilhoso tema. O primeiro deles nos fala que a apostasia se manifesta internamente, ou seja, na sua mente. O apóstolo se dirigindo aos hebreus, escrevendo em sua carta, ele compara o ato de entrarmos em apostasia com a perca da primogenitura. Este fato, se vocês se recordam, ocorreu com Esaú. Esaú vendeu o direito de sua primogenitura para o seu irmão Jacó. O contexto parte de que alguém que recebe o direito de desfrutar dos benefícios do novo pacto e por um prato de lentilhas, ou seja, por uma simples atitude, deixa de gozar desta dádiva. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta. Hebreus, capítulo 12. Vamos lá, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versos 15 e verso 16.
Vamos ver como ele relata o fato de Esaú ter perdido sua primogenitura. E ele traz isso como exemplo para nós, tanto naquela época como nos dias atuais. Diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 15 e verso 16. Essa atitude, abençoados, inicia-se na mente. Dúvidas, perguntas, questionamentos, opiniões próprias, dando vazão ao raciocínio carnal. Cria-se então uma fortaleza, a ponto de resistir ao ensinamento são. Em sua carta aos Coríntios, ele cita que devemos resistir a todo e qualquer argumento que vai contrário a este conhecimento. Vamos então ver esta evidência. Segundo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 5. Vamos ver o que diz aí o escrito. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, abençoado, aí Paulo está nos mostrando que é necessário combatermos todo o argumento que vai contrário à sã doutrina, levando cativo os nossos pensamentos a Deus. Ou seja, submeter-se a essa doutrina, submeter-se a esse conhecimento, não permitindo que a apostasia possa vir tomar conta de nossas mentes. Admoestando a seu filho na fé, Timóteo, Paulo nos dá um claro exemplo de naufrágio na fé. Uma das diretrizes dada a Timóteo era corrigir a igreja de Éfeso, pois ali havia alguns que deturpavam a doutrina ensinada por ele. Eles já estavam em apostasia, estavam apartados da fé. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, logo no primeiro capítulo, verso 3 e verso 4. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo orienta ao seu filho na fé. Diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar. Era uma ordenança. Paulo não instruiu a Timóteo a pedir, mas sim ordenar. Ordene a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas e que deixe de dar a atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Já viu por aí, abençoados, aqueles que vivem a defender genealogias sem fim, histórias? Isaqueu subiu na árvore, Isaqueu desceu, e a mulher do fluxo de sangue, e o endemoniado de Gadareno. Abençoados, são histórias, são fábulas judaicas que não promovem em nada a fé. Muito pelo contrário, só servem para causar divisões e discussões. Paulo, ao identificar alguns que estão distorcendo a doutrina lá na igreja de Éfeso, ele lhes dá uma sentença publicamente. Isso está descrito nessa carta aí mesmo. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 18. Vamos ler do verso 18 até o verso 20. Vejamos aí o que o apóstolo Paulo fala acerca desses que buscavam deturpar a doutrina ensinada por ele. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Quando Paulo os entrega a Satanás, não significa que está direcionando estes ao diabo. Pelo contrário, pois esse ser já estava destruído. O raciocínio aqui, abençoados, é: entreguei estes
às suas próprias concupiscências, ou seja, aos seus raciocínios humanos. Um dos primeiros sintomas da apostasia é opor-se à sã doutrina, criando assim a sua própria doutrina. O termo Satanás significa opositor, abençoado, aquele que se opõe. Neste caso, então, citado aqui, esses estavam opondo-se à doutrina da graça. Vamos entrar no segundo ponto desse precioso estudo, quando fala que a apostasia, após ela entrar em sua mente, ela começa a se manifestar externamente, ela começa a se tornar visível aos que estão à tua volta. Citando o exemplo de Emineu e Alexandre, quando alguém é entregue às suas opiniões carnais, estes passam a viver como em um labirinto. O indivíduo encontra várias portas, porém não haverá saída para este. É como estar em um atoleiro de areia movediça. Vamos recordar o que Paulo fala aí em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Ele diz assim: entre estes foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Uma pessoa, quando está em apostasia, abençoado, facilmente se nota o seu comportamento, visto que, entregue a seus próprios pensamentos, começa a tentar a envolver e arrastar consigo aqueles que estão à sua volta. Este busca adeptos para associar-se às suas ideias. Paulo, na carta aos Gálatas, cita um exemplo, e esse exemplo é de Barnabé. Vamos ver como esse homem se deixou contaminar por uma apostasia? Gálatas capítulo 2, verso 13. Vamos ver aí como é que Paulo cita a respeito de Barnabé. Gálatas 2, 13 diz assim: e os outros judeus também dissimulando com ele, de maneira até que Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Abençoados, uma pessoa que está em dissimulação, ele não está na verdade. E Barnabé deixou ser persuadido, e aí diz que ele foi arrastado, ou seja, abandonou a doutrina da fé, voltando novamente às práticas da lei. E uma observação bem séria: após esse episódio ocorrido com Barnabé, Paulo jamais voltou a citar acerca deste homem. Outro detalhe é que deixam de ouvir os ensinamentos que receberam e chegam ao ponto de negar o que receberam, para irem atrás de outros a ouvir doutrinas diversas. Paulo adverte a seu filho Timóteo que nunca se esquecesse disto. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, vamos voltar lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, porém agora vamos ler do verso 10 ao verso 14. Veja aí o que diz: tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha que séria advertência aí que Paulo está fazendo a Timóteo. Timóteo, jamais deixe de se recordar de quem foi que você aprendeu essa doutrina. Veja os exemplos que ele fala. Olha, você viu em mim um modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Tais pessoas, quando se apartam da fé, passam a considerar e a ter a seus inimigos a toda e qualquer pessoa que não se associa às suas opiniões. O próprio Paulo sofreu isso em sua jornada apostólica. Isso está descrito na carta aos Gálatas. Voltamos lá aos Gálatas, porém agora vamos ao capítulo 4 e ao verso 16. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala a alguns da igreja aos Gálatas. Gálatas 4, verso 4, 16 diz assim: fiz-me por acaso o vosso inimigo, dizendo-vos a verdade? Tornei-me teu inimigo por te dizer a verdade? Por te comunicar um evangelho que é contrário àquilo que você crê? É isso que acontece. Muitos se tornam nossos inimigos por conta de defenderem as suas ideias que vão contrária ao evangelho da graça, ao evangelho da fé. O próximo passo é um dos mais contundentes. Quando alguém entra em apostasia, logo nomeia para si mestres que fale aquilo que eles querem ouvir.
Paulo descreve este exemplo em sua segunda carta a Timóteo. Voltamos lá para Timóteo. Porém, agora vamos à sua segunda carta. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ver o verso 3 e o verso 4, o que o apóstolo Paulo diz aí. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Alô? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou seja, retornando às práticas da lei de Moisés. Terceira fase, e aí vem as consequências de entrar em apostasia. Uma das consequências de se cair em apostasia é o fato de não haver espaço para arrependimentos. Isso é sério, hein? Pois estes sabem que negaram a fé, negaram a verdade. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versos 4 e verso 6. Vire algumas páginas aí adiante, você vai ver aí o relato do apóstolo Paulo acerca desse fato. Não neguem a fé de forma alguma. Por quê? Veja o que diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, já tiveram suas mentes iluminadas por essa verdade, e provaram o dom celestial, e fizeram-se participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Então, abençoado, negar a fé, negar a palavra da graça, negar esse evangelho, você está colocando novamente Cristo na cruz do Calvário. E nós sabemos que a cruz é vitupério. Cruz foi criada para bandidos, para salteador. Então, abençoado, ele pagou um preço por nós ao ser pendurado naquela cruz, estabelecendo um novo pacto. Se você olha para trás e quer participar novamente dos rudimentos da lei de Moisés, você está entrando nesse contexto aqui. Está crucificando novamente ao Filho de Deus e colocando ele em vergonha, em vitupério. O relato diz que Esaú buscou de todas as formas reconsiderar sua posição, sua decisão. Porém, isso já não era mais possível. Portanto, abençoados, muito cuidado, porque isso é sério. Não busque de forma alguma negar essa fé ou abrir os seus lábios para falar acerca daquele que te iluminou com essa palavra. Você está correndo um sério risco, porque o relato diz que Esaú tentou reconsiderar sua posição e com lágrimas recuperar sua primogenitura, porém isso já não era mais possível. Aonde está essa evidência? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, aí mesmo onde você está, vire algumas páginas, vamos ao capítulo 12 e ao verso 17. O que diz aí? Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Portanto, abençoados, uma pessoa assim, ele é entregue a seus próprios pensamentos. Não perde a salvação, mas o seu reinado, a sua consciência passa a o condenar continuamente. Paulo chega a declarar que a estes só lhes resta uma expectativa de juízo. Quais as consequências que virão após eu cometer um ato de negar a fé? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Volte uma página, vamos ao capítulo 10, no verso 26 e verso 27. Veja aí o que Paulo escreve. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vamos separar com muita sabedoria este verso. O pecado já deixou de ser. Em sua carta aos Hebreus, aí mesmo no capítulo 9, verso 26, Paulo esclarece que na morte de Cristo, na cruz do Calvário, o pecado deixa de existir. O que ele está falando aqui é acerca de atitudes relacionadas a você negar o evangelho da graça. Fogo ardente significa que a obra de cada um será provada pelo fogo, pois nós somos cartas abertas. Tudo o que fizermos
Isso está sendo julgado pelos anjos e pelos homens. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, ele deixa muito bem claro acerca disso. Anote aí, depois você vai lá ver. Mas vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. Veja que relato tremendo. O apóstolo Paulo nos fala: se você não tiver zelo com essa palavra, zelo com essa doutrina. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 11, vamos ler até o verso 15. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo e esse ressuscitado, abençoados. Aí não está falando de Jesus de Nazaré. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, ou seja, aquilo que você tem feito no decorrer da sua carreira. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, lembra que em Hebreus Paulo fala acerca do ardor de fogo? Aqui a obra que você está executando está sendo provada pelo fogo. Vamos ler o verso. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Porém, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não perde sua salvação. Você vê os elementos aqui que Paulo fala acerca de você edificar a sua obra. Os primeiros elementos que ele fala aqui é o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Quais são os outros três elementos? Madeira, feno e palha. Então, abençoado, quando o fogo passa por isso aí, o que acontece? Se é ouro, prata e pedra preciosa, pega mais brilho. Se é madeira, feno e palha, o que acontece? Está queimado. É assim a expressão que se utiliza, não é? Quando alguém dá uma pisada na bola, quando alguém dá uma mancada, quando alguém comete um erro, você não escuta aquela expressão: ih, fulano está queimado. Então, abençoado, é o que acontece com esse. Quando Paulo fala lá em Hebreus que resta apenas uma expectativa de juízo, o que significa isso? Significa, abençoado, que tudo que você plantar, você colherá. Só que você não sabe qual é a colheita, como vai ser, que dia que vai ser a colheita, como será essa justa retribuição na sua vida. Então o indivíduo passa a viver atormentado 24 horas. Quando será que o anjo trará a justa retribuição por aquilo que eu estou fazendo de errado? Qual é a conclusão que chegamos, abençoados? Estar com os olhos firmes no Evangelho da Graça nos mantém livres e protegidos de contaminação. Paulo nos adverte que devemos nos apartar dos que causam divisão. Veja o que ele fala em sua carta aos Romanos, capítulo 16, versos 17 e verso 18. Preste bem atenção, a advertência do apóstolo Paulo acerca disso. Ele fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Qual é a orientação dele? Desviai-vos deles, apartai-vos destes, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos, os corações, as mentes daqueles que vivem na simplicidade. Muita atenção, abençoado, com quem está ao teu lado. Preste muita atenção ao que sai da boca deste homem, que muitas vezes está em cima do púlpito, liderando uma congregação, liderando uma igreja, liderando um lugar aonde você, de repente, costuma se reunir. Muita atenção. Essa é a advertência. A apostasia é apartar-se da fé, é apartar-se deste conhecimento. Eu recebo que você jamais possa vir cair neste erro como caiu Esaú. Eu declaro aí a tua mente iluminada, eu declaro você firme nessa palavra, firme nessa doutrina, respeitando as regras do novo pacto. Declaramos aí que você é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, e já já voltamos com outra palavra que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Um forte abraço
e desfrute de uma vida abundante, reinando com graça e apostolado. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueiros, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.